E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão todos bem? Graças a Deus. Então, hoje, a aula de hoje, ela é polêmica. Isso, a aula de hoje, além de polêmica, ela é reveladora. Salomão só faltou falar em línguas quando escreveu o capítulo 8. Isso aí, ele estava inspirado por Deus quando ele escreveu esse capítulo. E eu quero te convidar para participar com a gente aqui nesse projeto e nós vamos analisar cada item polêmico e inspirado que foi escrito pelo rei Salomão. Vem comigo nessa e lembra, o meu conselho é para te ver feliz. Uma vez ele faz essa representação da sabedoria, dizendo que a sabedoria, ela clama, ela grita, ela levanta a sua voz, o entendimento levanta a sua voz para que os tolos entendam. Lá no versículo 5 ele diz assim: vocês inexperientes, insensatos, mostrem discernimento, chega dessa vida. Vocês tolos, mostrem entendimento. Ouçam, escutem o que eu tenho para dizer, pois tenho coisas importantes, coisas excelentes para dizer para vocês. No 8 ele diz assim: meus conselhos são justos. No versículo 9 diz: minhas palavras são claras. Não existe nada que você não possa entender que está aqui nessa palavra, porque ela foi revelada para você. Ela está liberada para você entender. Basta você se voltar para ela e abrir os seus ouvidos. Escolham, versículo 10, escolham minhas instruções ao invés de prata e ouro. As minhas instruções são muito melhores do que o ouro escolhido, do que o ouro puro. Versículo 12, ele diz assim, eu, a sabedoria, moro com a prudência. Seja sábio e prudente. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. E conheço e sei aonde posso encontrar o conhecimento e o discernimento. No capítulo 9, no próximo capítulo vai falar sobre isso. Acho que é capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência, é prudência. Ou seja, sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência tem que caminhar junto. A prudência é conhecer o santo. E nós vamos ver o santo revelado aqui nesse capítulo. Salomão estava inspirado por Deus. E ele estava falando do santo, falando de Jesus. Isso mesmo, caramba, falei antes da revelação. Mas nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver Jesus no capítulo 8 de Provérbios. Então, no versículo 12 ele fala, eu, a sabedoria. E no versículo 13, aqui começa a revelação de Salomão falando do próprio Cristo. Olha só, falando de Deus, falando dessa sabedoria divina. Quem teme ao Senhor odeia o mal. Olha só, quem teme ao Senhor odeia o mal. Em outras versões diz assim: quem teme ao Senhor aborrece o mal. E qual é esse mal? Que mal é esse? Não é um mal externo. Ele está dizendo assim: quem teme ao Senhor aborrece o mal que habita dentro de mim mesmo. Ora, ele diz aqui qual é o mal. Quem teme ao Senhor aborrece o mal. Portanto, odeia o orgulho, a arrogância, a corrupção, as palavras perversas. Todo esse mal, ele vem de dentro. Por isso Jesus disse: o que contamina o homem não é o que vem de fora, é o que sai de dentro. Então, se sai de dentro é porque ele já está em você. Então, o ódio, ele brota de dentro de você. Então, é esse mal que você deve aborrecer.
Você deve aborrecer o mal que está dentro de você, o orgulho que está dentro de você. Então, se você teme ao Senhor, aborrece esse teu comportamento e deixa de ser orgulhoso, deixa de ser desobediente, deixa de ser iracundo, arrogante. Então, é esse mal que nós devemos aborrecer. É o mal que já habita em nós, que vem da nossa própria natureza humana, da nossa própria concupiscência. Aí eu separei aqui, eu vou botar aqui algumas referências bíblicas. Essa referência bíblica para o versículo 13 de Provérbios. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, em outras palavras, lá em Provérbios diz assim, e de modo nenhum satisfarão o mal. Ou seja, viva pelo Espírito e deste modo aborrecerão o mal. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Então, Salomão já começa a inspiração divina aqui para nos ensinar a viver em Espírito. Salomão nos ensinando a viver em Espírito. Lá no versículo 17. Amo os que me amam, os que me procuram, por certo me encontram. Eu separei uma outra referência bíblica aqui no Novo Testamento, em Mateus 7, versículo 8. Versículo 17 de Provérbios 8 diz, amo os que me amam e os que me procuram, por certo me encontrarão. E Jesus, ele diz, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate a porta será aberta. Lá em Tiago, nós vimos que se você quer sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente. Então, se você pede, recebe. Se você busca, você vai encontrar. E aqui, ó, nós estamos fazendo isso, buscando. Aqui é o lugar de buscar essa sabedoria. Vem com a gente. Vamos lá. E aquele que bate, a porta será aberta. Vamos lá, versículo 22. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Isso quem está falando é a sabedoria. Estamos em Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Ele está dizendo, o Senhor me estabeleceu antes de criar qualquer coisa. E aí nós vamos ver a semelhança. No versículo 26, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra, eu estava lá. Antes que fosse criado qualquer coisa, a sabedoria diz que ela já estava lá. Ela já estava lá com ele. Lá em João, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, em que João está falando de Jesus. Ele diz, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, a sabedoria está dizendo assim, eu estava com ele lá antes de tudo ser formado. E Jesus está sendo revelado por João aqui da mesma forma. E aí no versículo 30 diz assim, eu estava ao seu lado como arquiteto. Eu era sua alegria constante. Aqui no versículo 30 ele diz, eu estava lá como arquiteto. E em João diz que sem ele, nada do que existe teria sido feito. E uma outra coisa que aqui no versículo 30, o Salomão, né, revela para nós. Ele diz, eu era a sua alegria constante.
sempre exaltando em sua presença. Olha o que diz lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 17. Eis que uma voz dos céus dizia. Esse momento aqui é quando Jesus é batizado por João Batista. E quando ele é batizado, eis que uma voz dos céus diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem eu tenho prazer. E a sabedoria diz: Eu era a sua alegria constante. Veja bem, a alegria e Jesus estão sendo reveladas através de duas pessoas em momentos diferentes. No entanto, eu acho que Jesus é a própria sabedoria. Deus tem prazer no seu Filho, assim como ele tem prazer na própria sabedoria revelada por Salomão. Salomão estava cheio do Espírito de Deus para revelar todas essas coisas tremendas. Ele já estava revelando Jesus. No capítulo 33, diz assim: Ouçam a minha instrução e sejam sábios, não a desprezem, felizes os que me ouvem. Ouçam a minha instrução, ouve ao Senhor, escuta a palavra dele. O Senhor, ele fala: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, de quem eu me alegro. Por isso, a ele ouvi, a ele escutai, dá ouvido, porque as palavras dele é maravilhosa. Em Mateus 17, versículo 5, ele diz assim: Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a ele ouvi. Por isso, aqui em Mateus, no capítulo 12, versículo 42, vai dizer assim: A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus está falando dele. Eu sou maior do que Salomão. Se Salomão era o homem mais sábio do mundo, eu sou a própria sabedoria. Jesus está dizendo: eu sou maior do que Salomão, porque eu sou a própria sabedoria. Ele falou de mim lá na frente. Ele me revelou lá na frente. Então, busque a sabedoria. E como está lá na frente, no capítulo 9, que nós vamos ver amanhã, vai dizer assim, no versículo 10: O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas o conhecer o santo é a prudência. O santo é Jesus. Esse capítulo é polêmico e vai dar pano para manga, mas continue com Cristo, continue firme, porque Jesus é a própria sabedoria. Busque sabedoria nele. Andar em espírito é andar em sabedoria. E aborrecer o mal é aborrecer o mal que está dentro de você. Estamos juntos, vamos continuar nessa jornada. E lembra, o meu conselho é para te ver feliz.